Muito bem, comentaristas Itatiaia aqui no Rádio Esportes, Alexandre Simões e Edu Panzi, o que mais a ser acrescentado? Ô Milton, um abraço para você, para o Simões, para quem está ligado no Rádio Esportes. Acho que essa questão da arbitragem ficou muito bem explicada pelo Márcio Rezende, que é o especialista da área, né? Então, da minha parte, não tem muito a acrescentar. Em relação ao jogo, foi um primeiro tempo de muita dificuldade para o Atlético, sobretudo do meio para frente, de criação. O Atlético criou pouco, chegou pouco ao gol do Cleiton, mais vezes com chutes de fora da área. O Atlético tentou muito dessa maneira e eu acho que não está errado, porque estava com dificuldade de penetrar e de criar alguma oportunidade dentro da área mais clara. Claro que você tem que tentar o chute de fora da área, os cruzamentos, mas enfim, acabou não dando certo. E teve 2 descuidos defensivos. O primeiro no gol do Bragantino, quando o Sacha tenta salvar uma bola, queria sair para a lateral. Um lance praticamente morto. O Sacha, ele dá uma sobrevida ao ataque do Bragantino e o Arthur cruza e o Ítalo faz um belíssimo gol, né? De muita qualidade naquele toque final. E um outro lance que o Bragantino perde um gol praticamente feito foi num erro ali do Alan, do Arana e do Keno. Os 3 deixam o jogador do Bragantino passar no meio, eram 3 contra 1, e os jogadores do Atlético perdem esse duelo, o cruzamento é feito e o centroavante perde um gol praticamente feito. Segundo tempo, o Atlético dominou, foi de controle absoluto, criou boas oportunidades, o Cleiton tornou-se um dos melhores jogadores em campo, fazendo boas defesas, e o Atlético continuou chutando de fora da área, mas conseguiu criar também situações dentro da área. O Sacha perde um gol, que seria o da virada, incrível de cabeça, dentro da pequena área, e foi um Atlético que voltou melhor desde o início. Eu ouvi muita gente dizendo que o Turco demorou a mexer. Para que você vai mexer num time que está controlando o jogo e pressionando o adversário? O Atlético voltou bem. Se o time voltou bem, você não precisa mexer de início. O time estava bem na segunda etapa, mas esbarrou nos erros de finalização. O Bragantino não deu nenhum chute no gol, não finalizou na segunda etapa. Só que o Atlético acabou ficando no empate, Simões, num belíssimo gol do Nacho, que mais uma vez foi o destaque da equipe. Aliás, o atleticano está muito preso a 2021, né? Hoje, Nacho e Zaratio jogam juntos. Quem está muito bem é o Nacho, quem não está bem é o Zaratio. O atleticano está tão preso à temporada passada que eles preferem quem não está bem que permaneça e o cara que está jogando muito saia para ver se o Zaratio, que não está bem, consegue recuperar o futebol. 2021 passou, gente. Pois é, exatamente, o Panzi. E é interessante que o Zaratio ontem ele teve todas as condições, porque ele jogou pelo lado direito, que é o que ele gostava de fazer com o Cuca. Com Jair e Alan atrás, ou seja, com liberdade. Com liberdade. Olha, eu acho que assim, a gente fazendo um exercício simples de comparação, foi o 6º jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro. Se a gente pegar a produção do time, isso somando os 90 minutos, e a qualidade do adversário, eu acho que foi o melhor jogo do Galo no Brasileirão. Foi o que mais se aproximou do time de 2021. Em termos de troca de passes, em termos de criação. O gramado dificultou demais, porque começou a chover mais forte durante o jogo, então a gente percebeu até no final do primeiro tempo, jogadores com muita dificuldade, caindo muito. O gramado é muito bom. É muito bom, mas estava muito molhado, encharcado. Isso. Jogadores caindo muito, e isso provocou até muitos erros de passe, né? É uma coisa que o Atlético cometia pouco na época do Cuca, o Atlético tem errado muito passe. Mas em relação ao jogo contra o América, em relação ao jogo contra o Goiás, em relação ao jogo contra o Coritiba, né, que são os últimos do Atlético aí e que vinha com resultados de empate ou de derrota para o América, eu vi uma evolução no time do Atlético. Em termos de produção, até defensiva. O Bragantino tem um time muito forte, um ataque muito veloz, com o Arthur, com o Ítalo, o Elinho, e não encaixou Sorriso, nenhum contra-ataque. O Sorriso que o Atlético queria, né? E a chance que teve foi essa, com um cruzamento, se não me engano, foi o Sorriso que perdeu o gol, né? Que entra de carrinho, ele toca para um lado e fala, raspa. Um gol praticamente feito, já no final do primeiro tempo. Muito mais fácil do que o gol que o Bragantino fez. Né? Isso dificultaria demais as coisas para o Atlético, tá? Mas já no final, no último terço do primeiro tempo, o Atlético já mandava totalmente no jogo e o segundo tempo foi todo do Atlético. Contra um time que, repito, é uma boa equipe, tá? Eric Ramírez, Jadson no meio, entrou o Raul, Léo Ortiz, jogador de seleção brasileira, quer dizer, é um bom time o Bragantino, tem como principal arma o contra-ataque, não conseguiu armar o seu contra-ataque, tá? E teve dificuldade para marcar o Atlético. Agora, aconteceu do jogo,
O Atlético desperdiçou algumas oportunidades, acho que a mais clara delas até a do Sacha, os 40 do segundo tempo já, mas eu vi evolução no time do Atlético em relação ao que ele mostrou contra adversários muito mais fracos tecnicamente. Eu acho que esse é um ponto positivo, né? Eu acho que esse é o principal ponto, Simões. O Atlético não tem que lamentar o empate de ontem contra o Bragantino. O empate de ontem acabou não sendo bom por conta daquilo que o Atlético precisa lamentar. Da obra, né? Ele tem que lamentar o segundo tempo contra o Coritiba, porque o primeiro foi muito bom. Ele precisa lamentar o primeiro contra o América. Os espaços que deu ao Goiás, porque o Atlético foi melhor que o Goiás. E ele tem que lamentar o jogo que ele foi pior que o América. E foi pior. O América foi um time que surpreendeu e mereceu a vitória diante do Atlético. Esses jogos precisam ser lamentados e tomados como exemplo, para melhorar e corrigir os erros cometidos nesses jogos. O de ontem eu considero normal e um segundo tempo bem jogado pelo Galo. Sim, e contra o adversário mais forte que o Galo já enfrentou, porque o Internacional na primeira rodada era um time muito bagunçado. Não vivia um bom momento. Não vivia um bom. O Atlético do Paraná estava meio perdido lá e o Atlético pegou o adversário mais forte e, na minha visão, merecia inclusive vencer a partida pelo segundo tempo, Milton. Muito bem, agora são